A gente acabou de chegar no Vietnã e nesse episódio vocês vão ver nossas primeiras impressões desse caótico país do Sudeste Asiático. Depois de 4 meses vivendo na Tailândia, finalmente chegamos ao Vietnã, o novo destino que marca o início de mais uma temporada aqui no canal. No episódio de hoje, vamos compartilhar nossas primeiras impressões do Vietnã, experimentar comidas tradicionais, enfrentar o caótico trânsito local de bicicleta e conhecer um pouco da história desse país, que hoje é um dos únicos 5 países comunistas restantes do mundo. E aí, pessoal, a gente tá nesse momento no avião, chegando no Vietnã. O avião já tá inclusive descendo, então a gente vai chegar em pouquíssimos minutos. Depois de passar 4 meses na Tailândia, agora oficialmente se inicia a temporada Vietnã. É isso, galera. Em alguns minutos a gente vai passar pela imigração do Vietnã, que é uma imigração que exige visto. A gente vai dar os detalhes para vocês mais tarde. E claro, né, mesmo tendo já visitado uns 10 países, mais de 10 países, né, amor? A gente sempre fica com um friozinho na barriga antes de passar na imigração. Que medo! Tô no chão, tô com medo. Tô rápido. Você tá freando? Nada melhor que sobreviver a mais uma viagem de avião sem morrer. Chegamos! E a gente tava com muito medo, porque tá tendo muita notícia de acidente de avião, né? Mas não, chegamos, velho, vivo! Agora bora pra outra parte, né? Que é a imigração. Outro nervo. E eu tô aqui ansiosa pra ver o país logo, né? Mas não, tem que passar pela imigração. Nossa, e aqui já é outra... Loitoar. Eles usam o mesmo alfabeto, mesma grafia que a nossa, tem algumas coisas diferentes, mas totalmente diferente do tailandês, né? Que é um alfabeto único. Aqui já é bem parecido com o nosso. Eu acho que foi por causa da colonização francesa que eles usam esse alfabeto. E a Tailândia nunca foi colonizada, né? Como de costume, a gente tem que aprender obrigado, oi, algumas palavras. Em breve a gente aprende. Eu já vi que a moeda daqui chama dong. A gente vai pegar alguns dongs ali agora. 10 mil dongs são R$2,40. R$2,40. Nossa, é muito número. É tudo que eu sei até agora. Estamos naquele momento que gravar não é permitido. A gente fica gravando baixinho. Não pode. Não pode. Então, estamos agora... Indo passar na imigração. A gente precisa ser aprovado pelo agente de imigração agora. Mostrar nosso passaporte, nosso visto. Conseguimos! Passamos, estamos oficialmente em terras vietnamitas. É assim que fala, vietnamita? Gente, eu tô morrendo de fome. Agora a gente vai fazer o que a gente sempre faz quando chega, né? Que é resolver dinheiro. Nesse caso, o Edu, ele tá com dinheiro tailandês. Sobrou dinheiro da Tailândia. Sobrou dinheiro da Tailândia, então a gente vai trocar, né? Isso, tem que passar aqui numa casa de câmbio. Se não tivesse sobrado, a gente estaria indo sacar. Exato, a gente sacaria em algum ATM, mas como a gente tá com dinheiro, agora é só procurar uma casa de câmbio e trocar. E depois a gente já vai chamar um Grab, que é tipo o Uber daqui. Lá no Grab tá dando quase 10 mil. 10 mil reais, olha. Não, 10 mil dongs, que são aí uns 24 reais pra ir até a nossa casa. Eu acho que vai ser umas meia hora de trajeto, apenas 24 reais de Grab, que é o Uber daqui. Então acho que o preço já tá assim, já estamos vendo que o preço não é tão alto desse país. A gente chegou aqui no aeroporto e aí tem, sei lá, deve ter umas 6, 8 lugares pra converter dinheiro. A gente perguntou uma por uma e a última, a gente quase foi numa das penúltimas ali, que o preço já tava melhor que a das outras. Só que o Eduardo falou, não, vamos só mais uma. A gente foi nessa e a diferença era grande, essa é a melhor de todas. Estamos trocando dinheiro nessa daqui agora. Ou seja, sempre confiram todas, porque com certeza tem uma que vai ser muito boa. Olha, isso aqui tudo é loja de chip de celular, e de conversão de moeda. Todos esses quiosques, esses aqui. Todos eles nos abordaram. Todos. Chip de celular. Tem eSIM, tem chip 5G, tem um monte de chip. A gente não precisa, né, amor? Porque a gente já tá usando a Rolafly. A gente já chega aqui já usando a Rolafly. Não precisa, já estamos com a internet. Não precisa, a galera já fica aqui na função de desembolar a internet de quem tá chegando no país. Estamos indo pegar o Uber, galera. Aqui em frente ao aeroporto os carros não podem ficar parados, então a gente já recebeu a notificação aqui de que tem que acelerar para o carro não ficar parado. Aí parece que choveu, hein? Choveu, aí quando a gente chegou o avião tava molhado. Olha mesmo, climinha de chuva. Nossa, eu quero
queria só ver você dirigindo aqui. Ué, você vai na minha garupa? E eu vou na garupa. Amor, olha isso, velho, que caos. Caramba. Véi, o carro se jogou. O carro se jogou na frente de todo mundo. Se dane, meu filho. Eu vou ter que ficar gravando porque eu perdi aquilo ali. Aquilo ali foi transcendental o que acabou de acontecer. Primeiras impressões do trânsito no Vietnã. Caos total, em primeiro lugar. Segundo lugar, eles dirigem do lado certo. Eles dirigem com o motorista do lado esquerdo e com o câmbio do lado direito. Diferente da Tailândia, de todos os países da Ásia que a gente foi, que eles dirigem do lado direito e é tudo ao contrário, o trânsito é ao contrário. Então tá, ok. Vai ser difícil dirigir aqui, mas pelo menos tá do lado certo, né? A gente ficou a maior parte da nossa viagem, desde que a gente saiu do Brasil, em países que dirigem do lado oposto ao do Brasil. Que é a mão inglesa. Que é a mão inglesa. A gente ficou no Reino Unido, acho que 6 meses lá. Depois a gente pegou um pouquinhozinho de Europa com o lado certo. Depois só Ásia colado, contrário, só. Agora pela primeira vez. Ah, não, teve o Laos, né? Teve o Laos. Por 10 dias teve o Laos, que foi na mão certa também. É. A mão certa. Estamos chegando? Então, é nessa rua aqui. Então, ali tem uma rua principal. E aí, aqui pra dentro é a rua do número 25. A nossa é 2536. Ó, já chegamos entendendo. Come on. Take care, bye bye. Será que entra de tênis em casa, amor? Não sei, acho que é bom tirar, né? Cada país, novas regras. Sendo que não, o chão não tá muito limpo não, então não. É, vamos de tênis mesmo. A gente tirou no quarto. Ó o gatinho. Ai, que susto, achei que era gato de verdade. Eu ia falar, ah, cadê? Chegamos no nosso cafofo. Então, esse quarto aqui, ó. Ah, lembrando, a gente tá na mais alta temporada do Vietnã, então é a época onde tudo é mais caro e aqui é muito barato. E ó, esse é um quarto, bom, gostei dos móveis, com ar-condicionado, banheiro e cozinha compartilhada, cozinha. Mas tirando a cozinha, a gente tem banheiro e quarto. Tá tudo muito arrumado. R$60 a noite, a gente vai ficar aqui 10 dias, se eu não me engano, né? Isso. A gente vai ficar aqui 10 dias porque a gente tem que comprar uma moto, resolver a questão da carteira. Pra ela funcionar aqui. Enfim, vamos começar, né? Nossa estadia. É, mais um novo país, uma nova vida se inicia. Agora a gente vai tomar um banho, trocar de roupa, lavar essa cara que tá de maquiagem porque eu tô de olho roxo e vamos sair pra comer alguma coisa. Tem que comer alguma coisa e descansar, pelo amor de Deus. E descansar. Tamo, assim, azedo de tanto viajar. É hora de descansar. Mas é isso, galera. Até daqui a pouco. Então, galera, estamos agora aqui nas ruas do Vietnã, perto da nossa acomodação. É assim, nas ruas literalmente, porque não tem passeio. Olha só, se a gente olhar bem aqui, olha, os passeios são tomados pelas motos. E olha que legal aqui, dá pra ver que as mesinhas são todas pequenininhas. A gente acabou de sair, a gente tá tendo o primeiro contato com o Vietnã, assim. Só que, tipo, a gente saiu ali e em volta da gente tem vários lugares pra comer, né, ou pra beber também. E tudo é cadeira pequenininha, as mesinhas pequenininhas. Parece que é uma coisa aqui do Vietnã, né? Tipo, parece que no Vietnã é assim. E a gente também tá percebendo que realmente o trânsito é muito caótico. Talvez nível Índia, o que você acha? Eu não acho que seja nível Índia, não. Eu acho que a Índia, porque a Índia era muito barulho, muita buzina. Não, então... nesse caso realmente, mas a questão do trânsito, das regras de trânsito tá parecendo um pouco com a Índia. Eu sinto também que o volume de carros, de veículos aqui, de motos, é maior. Então, talvez nesse sentido seja até pior do que a Índia, mas eu me sentia muito mais transtornado no trânsito da Índia do que provavelmente eu vá me sentir aqui. Olha que é o tamanho dos caranguejos ali. Ali, bom, aqui tem um monte de bicho vivo, né? Muito parecido com a Tailândia. Olha ali. Que legal, né? Ok. Não, não quero comer aqui não. Claramente, né? Ok, então, vamos atravessar a rua aqui. Tá suave, tá suave. Não, aqui foi tranquilo. Não sei nem como que a gente tá dando conta de estar em pé aqui agora, porque a gente foi praticamente 2 dias de viagem, né? Um dia dormindo no ônibus, um dia inteiro sem casa pra ficar. Mas eu acho que o que tá motivando a gente, primeiro, a fome. Segundo, um novo país.
A gente sempre fica muito empolgado quando a gente chega num país novo, porque é tudo muito diferente. Inclusive, aqui eu tava achando que seria... A gente ouviu relatos de algumas pessoas que a gente conhece falando sobre o Vietnã, e a gente tava na cabeça pensando que talvez seria igual a Tailândia, ou igual a Índia, ou uma mistura entre os dois. E eu sinto um pouquinho de Tailândia em algumas coisas, um pouquinho de Índia em outras, mas é muito único. Todo lugar é muito único. Então, tipo, eu tô olhando aqui agora e é claramente o Vietnã, sabe? É muito autêntico, né? Bom, assim, os primeiros contatos que a gente tá tendo aqui é que é uma noite muito intensa. Parece que os vietnamitas, eles saem muito, tem muita gente na rua consumindo. E o legal é que a gente não tá vendo tanto gringo, assim, é mais vietnamita mesmo consumindo. Lá na Tailândia era muito mais gringo na rua. E o que eu tô achando mais legal aqui, na verdade, de passar em frente a esses restaurantes, são as cadeirinhas e as mesinhas, que é todo mundo agachadinho, olha. É muito pequenininha as mesinhas, eu não sei porquê. Tudo baby size. Xin chao. Como é que é? Xin chao? Xin chao. Xin chao, acho que é oi, né? A gente aprendemos duas palavras, né? Que é o xin chao e o come on, ou come on. A gente tá aprendendo obrigado. ainda. Bom, vamos procurar alguma coisa pra comer. Eu queria muito comer uma panela. É que a gente viu que aqui da Tailândia, que é tipo do Vietnã. Tá? Força do hábito. Que é uma panela, tipo uma panela com fogo que eles colocam na mesa. Vamos ver se a gente acha isso pra comer, uma opção vegetariana. E eu tô vendo aqui, a galera tá bebendo cerveja nas mesinhas, e eu percebi que aqui eles também bebem cerveja com gelo, igual na Tailândia. Foi o primeiro lugar que eu vi isso, foi na Tailândia, mas aqui também, aparentemente. Aqui no Vietnã tem aproximadamente 50 milhões de motos e a população é de mais ou menos 100 milhões de pessoas. Então, assim, é uma moto para cada 2 pessoas, né, basicamente. E a gente vê muito mais motos do que carros nas ruas. O fluxo de motos é bem maior. Yeah, ok. Hot pot. Yes. Hot pot, yes, thank you. A cadeirinha, vai sentar pela primeira vez na cadeirinha. E aí? Criança. O que a gente quer, na verdade, tem nome. Chama hot pot. São essas panelas aqui que vem com fogo mesmo na mesa. Mas tem que ser vegetariano, você perguntou? Claro que não, né, amor? Como que eu ia perguntar se tem vegetariano? A gente vai descobrir agora. Aqui, ó, mushroom hot pot. Acho que vai ser isso que a gente vai pedir. Ótimo. Beleza, vegetariano. Mas pra quem gosta de carne, né? Tem hot pot de pênis de vaca? Mentira. Pênis? Será que é o mesmo significado pra gente? Não sei. Gente, ó, tá escrito pênis aqui. Pênis de boi, né, no caso. Eu não sei o que é muds, não sei o que é isso. Cogumelo, camarão, bife, sapo, peixe, porco, estômago de porco, osso de porco, tilápia, que é um outro peixe, e salmão. É claro que aí, a gente vai pede pedir ele. o de cogumelo. Can I ask you mushroom? Yeah. No meat? Ah, pode ser. Ele não vai entender, deixa. Quer uma cerveja? Ah, vamos uma. Vou pegar uma Tiger. Aham. To Tiger. Como é que é? Obrigado? Come on. Come on. Então, essa cerveja aqui eu já tinha até visto na internet. É a Tiger, né? A Tiger ela é uma cerveja de Singapura. E lá em Singapura você vê os panfletos dela pra todo lado. E aí que a gente chegou, a gente também viu. Olha só, tem panfleto da... Acho que você é panfleto, não. Como é que chama? Primeiro da Tiger pra tudo enquanto é lado aqui. Só que tem 1, 2 e eu acho que lá atrás ainda tem outro. Ok. Ok. Ó, colocando gelo pra nós na cerveja. Quer o gelo, amor? Ah, fazer o quê, né? Deve ficar horrível. Não, vamos experimentar. Mas vamos entrar na conta. Ok. Eu acho que a gente tomou com gelo uma vez lá na Tailândia. Eu não lembro muito bem, porque já era fim de noite. A gente já tava mais pra lá do que pra cá. Mas eu botei muito pouquinho no dia, porque eu fiquei tipo, velho, deve ser muito ruim. Mas hoje vamos com tudo, Então, a Tiger a gente tomou ela, eu acho que 1 ou 2 vezes em Singapura. Ela é bem gostosa. Não sei se vai ser tão boa quanto a Chang, que é a nossa cerveja favorita lá da Tailândia. Né? Mas certamente é boa também. Ó, que delícia, ó, cerveja com gelão no meio. E aí, o que vocês acham disso? Vamos ver como é que vai ficar. Sim?
Olha que interessante, tem tipo um gel aqui azul. Você sabe o que é isso? É pra fazer fogo. É um gel de fogo. Que louco, hein? Eu tinha muita vontade de comer esse tipo de comida, eu tô muito feliz, velho. Tipo assim, um foguinho no meio da mesa, a panelinha, mó legal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma curiosidade, né? As notas do Vietnã. Tem várias notas, não estão todas aqui, tipo, ó, de 1, 2, 5, 10, 20, 100 mil, tem a de 50 mil, de 200 mil e a de 500 mil dongs. Elas, você pode ver que, tipo assim, as mais baratas, elas são de papel, tipo, elas rasgam. Todas elas têm a foto desse mano aqui atrás. Quem que é esse mano? Eu não sei quem que é esse mano. Pesquisou incompleto. Se lá que é o Ho Chi Minh, eu não lembro agora quem que é esse mano. Mas atrás dela, cada uma tem uma coisa, ó. Essa aqui tem os elefantes, essa aqui tem a foto de umas mulheres trabalhando, essa aqui tem a foto do mano e atrás, sei lá, umas coisas de cidade, ó, construções, prosperidade da cidade, ó. Muito diferente das nossas notas que são mais animais, né? Eles focaram mais em construções nas notas deles. E as notas mais altas, a partir da nota de 100 aqui, elas são meio que plastificadas, elas não rasgam. Elas são notas bem mais resistentes. Acho que se amassar também. É tipo aquela nota de 10 antiga, ela tem até um furo aqui, ó. Tipo as notas da de 10, Malásia. tipo a da Malásia, são notas bem resistentes. Ixi. Uai. This with only mushroom. Only mushroom. Ok? Mostra aqui. Vegetariano. Vegetariano é... Aqui, ó, como é que é. E chegou uns frutos do mar aqui e a gente não encara. Como é que é? Eu escrevo, tipo assim, ó, apenas... Cogumelos. Legumes. Apenas legumes e cogumelos. Ok? Ok. No problem. Vixe Maria. Ó, a gente tem que aprender essa palavra aqui, ó. Nossa, como é que é? Noi Anchai. Bom, tá resolvido aqui, vamos fazer o nosso cogumelo em breve e legumes. Sofia tá com medo do que está por vir. É sempre muito difícil. Bom, e outra curiosidade sobre o dong, que é a moeda aqui do Vietnã, é que quando o dong foi lançado, após alguns acontecimentos históricos que eu vou contar pra vocês amanhã, ele valia $1, valiam 2 dongs. E hoje, $1 vale 24 mil dongs. Isso para vocês terem uma noção do como essa moeda foi desvalorizada. E na casa dos 10 mil vezes desvalorizada, tipo assim, com o passar dos anos. E o dong foi lançado ali na década de 70, se eu não me engano. E hoje ele vale aí, tipo, tem muitos zeros depois, sabe? Tipo, tanto é que a moeda, a nota mais baixa de dong, ela é 1000 dongs. Opa! Aí, tá chegando aqui um cogumelão sinistro. É noodle. É? Não sei de nada, tudo é tão estranho, ó. Não sei. Ok, thank you. Ok, come on. Espero que não tenha carne nesse molho que ele trouxe. Aí, ó, Chegaram os vegetais, ó. Vegetais, fungos, tofu. Tofu, a gente não sabe como que come esse negócio, não sei se já coloca aqui, não dá pra perguntar também. O fogo já tá ligado, o pau já tá torando. Ai, é tão difícil fazer coisas novas. Isso. Bom, a gente não sabe o que é esse molho aqui não, se ele tem pedaço de carne, acho que não tem não, né? Acho que não, tá safe. E olha que legal, gente, vem até uma folhinha de não sei o que é isso. Parece uma folha de árvore, parece mato. Tem uma folhinha de árvore aqui, veio esse desfiadinho que eu acho que é de cogumelo ou de cebola. Veio também aqui umas vagens, uns tubinhos, as vagens e tal. Aqui vários cogumelos, uma salsinha, né? Tofuzão ali também. Esses cogumelos aqui, eu nunca tinha visto no Brasil, não sei se tem, mas tem, será? Eu acho que sim, esse daqui tem, o magrinho, né? É, primeira vez esse que eu aqui é o comi shiitake. aqui. Eu acho que esse aqui é o shimeji. E eles também deram aqui pra gente esse potinho aqui, né? Com a colherzinha, um molho que deve ser pimenta, provavelmente. Pra quem come carne, viria carne, além dos vegetais também. Exato, com certeza viria carne. O que chegou aqui foram frutos do mar, inclusive, né? E aqui o fogo já tá ligado. Tem aí esse caldo misterioso que a gente não sabe o que é. Mas, gente, falar pra vocês que eu tô com uma fome, mais uma fome. Vamos colocar aqui esses matos aqui dentro também, né? Eu não sei se esse aqui vai ser bom ou não, mas vamos botar aí também, seja o que Deus quiser. Eu não sei quando é que para de colocar coisa. O cheiro tá bom. Botar mais uns verdinhos e chega, né? Depois a gente... Tem até raiz aqui, ó.
Ó o caldeirão da bruxa. Ó, gente, resumo da ópera. A gente jogou tudo aqui dentro, tá fervendo cabuloso. Estamos com fome, entendeu? O cheiro tá muito bom. Eu tô até salivando aqui. A gente não colocou todos os galhos, que a gente ficou com medo de ser um pouco cascudo. Mas vamos esperar mais um pouquinho pra esse cogumelo ficar bem macio. E a gente comer daqui a pouquinho. Eu tô com muita fome. Ó, fumaçona. Nossa! Tá rolando alguma coisa aí. Dá uma ótima thumb o que eu acabei de pegar. Entendi, ele tava falando pra gente, pro cara pegar o noodle pra gente. Come on! E aí bota o noodle agora? O que será que é? Não sei. Eu vou pôr aqui dentro do meu pratículo. É um pratículo, uma cuboquícula. Olha que legal, gente. Eu me sinto brincando de comidinha. Essa é a primeira vez comendo um hot pot. Ó, estamos aqui já, arrumamos um noodle, pratão de noodle aqui, com a sopinha. Vamos lá, primeiras impressões, hein? Vou pegar aqui um cogumelo. Eu tô curiosa pro tempero. Cogumelão. É bom? Oh, a textura tá no ponto e o sabor também. Eu achei que fosse ficar sem gosto, mas o caldo que eles colocaram já vinha com muito sabor. Agora, um noodle... Eu fico sem graça, o cara olhando pra mim assim, eu pegando com palitinhos, os trem caindo. Aí ele começa a me mostrar assim no ar como é que faz, enfim, vamos lá. Nossa, tempero muito bom. Eu fiquei pensando, né, como será que deve ser, porque os trem cru, a gente só bota numa aguinha com coco. Aí eu fiquei com medo de não ter muito tempero, mas nossa, delicioso. Na verdade vem bastante tempero, é bem temperadinho. Isso aqui, tá, o mato não é Cascudo não. cascudo não, dá pra botar mais. Ó, então colocamos aqui todos os vegetais dentro da sopona, tá acontecendo. E o noodle também, a gente colocou o noodle aqui direto no pratinho e aí, velho, também ficou muito gostoso, bem saboroso. É demais, velho, você quer comida pra 30 pessoas, quanto que foi, amor? Eu acho que foi 300 mil. Uns 50 reais. Eu acho que 75 reais. É, comida pra muita gente. É comida pra muita gente. Eu tô com muita fome, eu acho que a gente consegue comer isso tudo. Eu espero. Hoje a gente só comeu um noodle no aeroporto e o café da manhã. Também não foi muito bom. Uma curiosidade muito interessante sobre o Vietnã é que aqui a galera tem o costume de comer coisas muito saudáveis e muito crus. E por isso, esse país aqui é considerado um dos países com a menor quantidade de pessoas obesas do mundo inteiro. E quando a gente chegou hoje de avião, no aeroporto tinha um Burger King e tinha um mapa lá no Burger King falando dos Burger Kings que tem aqui no Vietnã, que são menos de 10 Burger Kings. E lá nesse aeroporto tem um. E pelo que eu vi no mapa, parece que os Burger Kings estão perto dos aeroportos, assim. Não era? Eu acho que sim. E aí aqui no Vietnã não é muito comum fast food. Aqui eles consomem muita comida saudável mesmo, né? E muito fresca. Tipo, acabou de ser colhida praticamente. Comida de igual verdade. Aqui, a gente viu aqui, né, comida fresquinha na mesa. A gente mesmo coloca aqui. Então essa prática aqui no Vietnã é muito comum por conta disso também. Acho que é a primeira vez que a gente tá no país assim, eu acho que a galera não come muito doce, não come porcaria. A galera só come realmente comida real. Ah, e não tem fast food porque não tem demanda. As pessoas não procuram comer esse tipo de comida. As pessoas não gostam de comer esse tipo de comida, eles gostam de comer saudável. E aí, amor, review do rango e da cerveja no gelo. A cerveja no gelo? O cara tá gritando atrás de mim. Será que tá dando pra ouvir ele falando muito engraçado? Mas enfim, a cerveja no gelo, eu não gostei muito. Eu acho que eu prefiro sem gelo mesmo, porque eu realmente tô muito aguada. A comida, gente... Que comida sensacional! A gente matou, comemos tudo e achei muito gostoso. Inclusive, já falaram aqui algumas vezes no YouTube que toda vez que eu chego num lugar eu falo que é minha comida favorita. Eu não vou falar então, mas assim, top. Não, foi boa. Foi boa. Top 3. Vai, top 3. Não, aqui a gente comeu tudo, só sobrou o caldo e os galhos. Uns três. Mas de cogumelo e do trem ali mesmo, a gente comeu tudo. Oh, muito bom. E tipo assim, tinha um azedinho no caldo, assim, no ponto, sabe? Que fazia o negócio todo valer a pena. A gente ficou receoso de não ter gosto, né? Mas, mano, o gosto perfeito. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Eu quero comer mais vezes. Comer sempre.
crepe. Será que esse símbolo é internacional? É bom, sempre que a gente chega num lugar, quando a gente come no restaurante, né? Só faz assim, ó, o cara já... Quanto que foi? Ó, então a cerveja foi 23 mil cada, barata, né? 23 mil, o que tá dando aí mais ou menos uns 5 reais. E o rango, o hot pot, a panelona, foi 250 mil, o que dá uns 60 reais, 60 e poucos reais, porque 100 mil é 24 reais. Então não foi tão caro assim. Ok, foi 30 reais pra cada ali. Não é a coisa mais barata do mundo, mas como uma primeira experiência culinária aí, foi muito legal, acho que valeu a pena. Bom, galera, hoje a gente vai pra casa, vamos descansar, mas amanhã a gente vai dar um giro com vocês aqui pelo Vietnã, vamos mostrar pra vocês nossas primeiras impressões aqui na cidade de Ho Chi Minh, que é onde a gente tá agora, a antiga capital do Vietnã. Vamos procurar mostrar pra vocês um Vietnã mais real, uma coisa mais real aqui e também trazer várias informações muito fodas sobre esse país. Então a gente se vê amanhã. Bora conhecer esse país amanhã. É isso aí. Hi! Xin chào! Xin chào! Bom dia, galera! Olha só, a gente comprou 2 cafés aqui agora pra tomar, que são 2 cafés super especiais que só tem aqui na Tailândia. Que é o café de coco e o café de ovo. Pode experimentar? Ovo? Eu tô louca pra tomar, vamos. Nossa, velho. Amor. Esse aqui é bom. Esse é melhor, eu tenho certeza. Nossa, Eduardo. Você não tem noção. Não consigo parar de tomar. Caramba. Não, esse daqui é como se fosse... Tem o gosto do café, mas é como se fosse um smoothie, como se fosse tipo um sorvete de coco com o café misturado. Amor, experimenta esse negócio aqui. E esse daqui é o café de ovo. Caramba. Uau. Eu acho que esse é melhor. Também acho que esse aqui é melhor. Mas nós somos comedores de ovos, né? Então a gente é suspeito pra falar. Eu quero os 2. Então, galera, o café de ovo, ele é muito tradicional aqui no Vietnã. Ele é feito realmente com a gema do ovo e leite condensado e um café bem forte no fundo. Qual que é o nome? Café Trong. Café Trong é o nome do café com ovo. Ele realmente tem gosto da gema do ovo. Ele não é o gosto disfarçado. Não, tem gosto de ovo mesmo. Assume o gosto do ovo. É muito bom. E mesmo assim é muito bom. E esse café de coco aqui também, incrível, inesquecível. A gente tem que aprender a fazer umas coisas assim. Nossa. Agora a gente vai procurar comida para o café da manhã e hoje a gente vai andar pelo Vietnã, conhecer um pouco daqui e contar para vocês um pouco da história desse lugar. Então, galera, nossa missão agora é encontrar um banh mi. Banh mi é um típico café da manhã aqui do Vietnã, que ele é quase um sanduichão de pão com algumas outras coisas, vocês vão ver daqui a pouco. E tem uma curiosidade muito interessante sobre o café aqui no Vietnã, é que o Vietnã é o segundo maior exportador de café do mundo, só fica atrás do Brasil. E por que isso é tão interessante? Porque o tamanho do Vietnã é minúsculo em relação ao Brasil. Ah, é do tamanho do Maranhão, né? O Vietnã tem uma área semelhante ao tamanho do Maranhão, com a metade da população do Brasil, que eu falei ontem, né? 100 milhões de pessoas. Então a densidade populacional aqui é muito maior e eles produzem muito café. Grande parte dessa área do Vietnã é para produção de café. E aqui, o café daqui realmente todo mundo fala que é muito bom. Essa está sendo a nossa primeira experiência com o café daqui, mas eu tenho certeza que a gente vai experimentar vários aí. Infelizmente, tudo que é bom nessa vida dura pouco. Ele era muito bom. Chegou a hora de atravessar um cruzamento aqui. Ó, depois desse carro, Eduardo. Aí, boa. Devagarzinho nós chega lá. Tô precisando de uma sombrinha dessa. Então, esse banh mi aqui é o pão tradicional deles. Ele vem recheado com alguma coisa. Bom, tem várias opções, né? Tem Tem várias a Sofia opções. escolheu aqui o de cream cheese e eu escolhi o de ovo. Mas também tem o de durian, galinha, coco com queijo. Essa combinação Esse aqui eu deve nunca ser vi. bom, hein? Também de coco com grape, que é uva, né? Várias combinações diferentes. Pega aí o dia. 12 mil é... 10 mil é 2 reais. 2 e pouquinho. É. 2 e pouquinho Menos de cada 3 um. reais cada.
Ok. Thank you, come on. Ou em relação à Tailândia, o Vietnã aceita muito mais cartão. Olha só, a gente comprou 2 pãezinhos, menos de R$3 cada. A gente acabou de fazer uma compra ali, menos de R$6 e pagamos no cartão. Na Tailândia, compra no cartão geralmente era mais caro. 200 baht, que é tipo mais de R$16. 30? 30 Os reais. cafés também foram no cartão, os cafés também foram baratos. E foi no cartão também. Então, assim, é que aparentemente no Vietnã, né, a aceitação do cartão é muito maior. E é muito curioso, porque aqui é um país comunista, né? A gente fica pensando Por ser um país comunista, ele vai ser muito mais fechado. para as coisas capitalistas e ocidentais, mas na verdade não é isso que a gente tá vendo. Nossa, gente, aquele cruzamento ali rotatória, né? Tem muita moto. Muita Esse cenário é muito moto. Vietnã. E olha só, você vê as barraquinhas de banh mi pra tudo enquanto é lado. Eu tava procurando essa aqui pra comer, mas eu tô com tanta fome que eu comprei o primeiro que eu vi, mas era desse aqui que eu queria, que é com pão de sal. Tipicamente é feito com pão de sal. Eu tô com desejo de comer pão de sal, mas aí eu comprei esse aqui mesmo. Achei que eu não ia ter esse aqui. Pois é a vida. Ó, encontramos um lugarzinho aqui pra comer o nosso banh mi, café tradicional do Vietnã. Eu não sei qual que é qual. Ele é um pão, parece um pão doce com creme de ovo. Vamos abrir aqui pra gente ver como é que é por dentro. Parece um pão doce, né? Do Brasil. Parece aquele pão que a gente tem no Brasil. Marromeno. Não achei nada de especial, não. Eu falei que esse era doce, né? Deixa eu ver o meu. É mais doce do que salgado. É cream cheese, meio salgado, meio doce. Eu gostei. Que nota? De 10, vou dar 7,5. Tava morrendo de fome também, isso pra que é fome. Hello. You spend a little time to we do the survey about tourism. Okay, is a tourist data? Yeah, Okay. data. Collect Okay. data. Okay. Presentation. Okay. Can I recording okay for you too? It's okay? Yeah, it's okay. It's okay. Yeah. You have a... Ok, thank you. Então parece que a gente tá participando aqui de uma pesquisa. What is this? This is the survey. Yeah. Survey. Survey. Eu não sei o que é survey. Para melhorar a qualidade do turismo em Ho Chi Minh. Quality of tourism. We can take white. Just pretend, not white. Okay. We can just pretend. So he can take a photo. Yeah. Ah, okay. Yeah. For you. Yeah. You can try. O que é aqui? O que você manda? Let me see the... Yeah. Here. Yeah, that's Okay. Okay, surprise. Yeah. É pra marcar tudo? I hope you guys have a nice day in Vietnam. Thank you too, have a nice day. Bye bye. Aí galera, acabamos de dar uma entrevista aqui pra, sei lá, Secretaria do Turismo de Ho Chi Minh. Pra melhorar o turismo aqui. Galera, uma coisa que a gente repara muito aqui do pessoal de moto é que a maioria deles andam de moto todo encapuzados. Tipo assim, tá muito calor agora, deve estar fazendo aí mais de 30 graus. Olha só, agora tá fazendo 31 graus e a gente vê as pessoas todas encapuzadas, de capuz mesmo, roupa de frio e tal, que é uma coisa que a gente via muito na Tailândia também. Por que eles fazem isso? Pra se proteger do sol, né? E é um cuidado que a gente não costumava ver muito no Brasil, mas a galera daqui realmente tem muita preocupação de se manter toda coberta do sol, sabe? Inclusive, isso é uma preocupação para nós também, porque para quem não sabe, a gente está aqui no Vietnã e o nosso objetivo de viagem aqui no Vietnã é comprar uma moto para poder viajar do sul, que é onde a gente está agora, até o norte de moto. A gente já deve olhar uma moto para comprar ainda nessa semana, uma motinha modesta, usada e tal, mais baratinha assim, pra gente poder fazer essa trip. Agora que eu tô com a carteira de moto que eu tirei na Tailândia, tudo fica mais fácil, porque eu posso usar essa carteira aqui no Vietnã e nos outros 10 países do Sudeste Asiático. E é uma grande vantagem ter a carteira de motorista, é claro, por conta da segurança, né? E também se algum policial parar a gente ali é só mostrar, e eu espero que a gente não tenha problemas, mas não sei, isso aí são coisas para os próximos episódios. A gente não sabe como é que vai ser, porque a gente já ouviu falar que tem um pouco de talvez corrupção aqui, mas bom, enfim, cenas para os próximos episódios. E galera, agora que eu tenho essa carteira, caso aconteça algum problema, o nosso seguro cobre. E como vocês sabem, o seguro que a gente usa é o seguro da Safety Wing. Desde quando a gente começou a viajar, há mais de 1 ano e meio atrás,
atrás, a gente fez uma extensa pesquisa ali procurando qual seguro que ia caber mais no nosso estilo de viagem, que é o nomadismo digital, que a gente viaja de um país para o outro, né? Já faz mais de um ano e meio que a gente não volta para o Brasil. Foi o melhor seguro que a gente encontrou, tanto pela questão do preço, tanto pela questão da cobertura, que ele é aceito em mais de 170 países, tanto pela questão da praticidade. Muitos dos seguros você precisa trocar o seguro, mudar o plano ali do seguro quando você muda de um país para o outro. E a Safety Wing não, você simplesmente contrata o serviço deles e pronto, você pode ir pulando de um país para o outro assim, sem nenhum problema, que o seguro vai continuar ativo. Eles basicamente oferecem 2 pacotes, que é o plano essencial e o plano completo. A gente usa o plano essencial, que é um plano mais, o valor tem um valor mais acessível, né? E ele cobre, tipo, as eventualidades que possam acontecer, as imprevisibilidades, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito da viagem. Aí, por exemplo, se a gente passar mal, ou se acontecer de sofrer um acidente, ou se alguma coisa imprevisível acontecer, o plano essencial cobre. Já o plano completo, além de cobrir tudo que o plano essencial cobre, ele é como se fosse um plano saúde. Então, por exemplo, se você quiser fazer um check-up geral, igual a gente teve que fazer recentemente, porque a gente já está há mais de um ano viajando, fazer exame de sangue, fazer exame para ver se está tudo certo com o corpo. Ele cobre esse tipo de coisa, ele é muito mais completo que o plano essencial, ele é realmente como se fosse ali, é quase como se fosse um convênio, sabe? Ele cobre, além das eventualidades, ele também cobre coisas de rotina da sua saúde. O site da Safety Wing é um site super completo, tem todas as informações e eu acho lindo o design, então eu recomendo muito que você escaneie o QR Code que está aqui na tela para dar uma olhada, ou clique no link da descrição e dá uma olhadinha lá nas categorias, você vai entender, é muito simples, é muito intuitivo, a gente até usa o tradutor da Google mesmo para poder entender ali quem não entende inglês, muito fácil e na nossa opinião é o melhor seguro do mercado. Então eu recomendo muito, dá uma olhada lá e pode ter certeza que você vai viajar com mais segurança nas suas próximas aventuras internacionais aí. Aqui no Vietnã é muito comum ver pessoas, geralmente eu tô vendo mais mulheres mais velhas usando esse chapéu aqui, ó. Esse chapéu ele é típico aqui do Vietnã. Tem um nome, não tem? Eu acho que a gente anotou isso. O nome desse chapéu chama Non La e é mais para proteção solar também, guarda-chuva e ventilador. Tá escrito ventilador aqui. Acho que ele não é ventilador não. Mas a galera se preocupa muito realmente com a questão do sol aqui, né? A galera ali tá na maior paz, ó, na rede. Não, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Será que essas redes são da praça? Não é possível que 7 pessoas tiveram a mesma ideia de vir pra praça com rede. Todo mundo ó, na tranquilidade, nem parece nação do Vietnã, né? Amor, eu tô achando que essas redes são da praça, porque tem 2 vazias. Ah, mas tem um cara ali que tá enrolando a redezinha dele, ó. Olha lá. Gente, que tudo, hein? Só na paz. Aí você está andando na calçada e aí a calçada termina. Igualzinho na Tailândia, a galera fica botando assim, aí você tem que ir pra rua, ó. Aí chega aqui, ó, mais um tiquinho de calçada, não aí dá. De novo. Não dá pra andar na calçada. Aqui é a calçada. Tem a calçada, ela existe em alguns lugares, em alguns não. Mas em muitos lugares ela existe, mas não dá pra andar nela. Olha o chapéuzinho. 35 mil. Baratinho. Bonitinho, né? Aí uma coisa que a gente tá vendo aqui pra todo lado também, galera, é massagem. Igualzinho na Tailândia, você vê que tem a cultura da massagem é muito forte e o preço muito acessível também. Você encontra ali massagem de 1 hora por 200 mil dongs, o que dá aí R$50, 1 hora de massagem no corpo inteiro. Eu acho isso um preço muito acessível, porque às vezes é um serviço que realmente você vai sair dele com o corpo naipe. A gente nunca fez uma massagem transformadora, uma massagem realmente muito boa, mas a gente tem muita vontade. E no Brasil não é uma coisa muito difundida, né? Mas aqui, aparentemente, para todo lado o pessoal gosta muito de fazer. E não é só para turista, a gente vê muitos locais recebendo massagem também. Eles realmente valorizam isso. Então, essa rua daqui, ó, é a rua dos pubs, dos bares, a rua noturna. Agora tá de dia, não tem nada demais acontecendo, mas aqui é lotado. É tipo a Calção Road lá na Tailândia. A gente viria aqui, né, mas o youtuber tá sacaneando com a gente. Sempre que a gente posta um vídeo com a temática vida noturna, ele fala pra gente, não. Aqui vocês não vão monetizar, não. Então, acho que a gente talvez não vai vir aqui. É uma rua onde, de fato, a vida noturna acontece. Tô chocada, viu? Porque aqui é muito lindo, tudo muito diferente. A decoração dos lugares, achei muito surpreendente. Olha esse cenário, velho. Cenáriozão bem de Ásia mesmo, fraga sudeste asiático, bem cyberpunk, cabulosão. Então, é aqui que às noites acontecem a loucuragem. Tem vários palquinhos aqui, olha, que as pessoas dançam, então é bem parecido com a Calção Road. Acontece uma loucura aqui toda noite. A gente não vai vir aqui provavelmente, porque senão o YouTube não vai gostar, mas quem estiver vindo aí no Vietnã, qual que é o nome? Ho Chi Minh Pui Bien. Tem até um
letreiro ali mostrando o nome aqui e é isto. De dia não tem nada, mas de noite tem tudo. A gente viu esse tanto de bicicleta amontoada aqui, aí eu baixei o aplicativo que tá na logo ali e aparentemente é 10 mil dong por 1 hora. Ou seja, R$2,40 por 1 hora de bicicleta. A gente colocou aqui 50 mil dong, que são R$12. Vamos ver se vai funcionar. Vou liberar aqui a primeira bike, o negocinho subiu aqui, a trava. Oi, Eduardo. Já cheguei destruindo o negócio, hein? Putz, desculpa, Vietnã, me perdoe. Vamos ver se a gente consegue pegar uma outra bike, amor. Bora. Eu acho Ou que você num quer- aplicativo só tem como. Você quer ir na minha garupa? Não, nem tem garupa. Aí, ó, no mesmo aplicativo eu vou pegar 2 bicicletas, hein? Vamos ver. Eita! Opa, bora! Bora dar nosso rolê? Bora! Quanto tempo que eu não ando numa bike? Bora! Yeah, bora! Mas pega aqui que eu não posso andar segurando, não. Eu já caí uma vez que eu tava sem uma mão no guidão, eu tenho trauma. Primeiro sinal! Primeiro sinal! A gente chegou numa praça aqui, que eu acho que se fosse Belo Horizonte seria tipo a Praça da Savassi. E aí acho que a gente consegue ver uma arquitetura muito francesa, né? No caso eu falaria que é europeia, porque eu não entendo muita diferença. O Vietnã ele foi colonizado pela França, inclusive é uma colonização muito recente. Foi depois mesmo da independência do Brasil. A independência foi em 1821, né? Por aí. Por aí, e a França veio aqui depois disso colonizar o Vietnã, o Laos, o Camboja, essa região aqui. É, galera, essa ficou conhecida como a Indochina Francesa, que foi esse bloco de países colonizados pela França e que foi uma colonização super recente, né? O Vietnã tem 4.000 anos de história, essa região aqui do mundo. Ele também foi parte do território chinês por algum tempo, mas aí depois ele conseguiu superar, vencer ali a batalha contra a China em determinado ponto da história, por volta de 1000 depois de Cristo, e aí ficou sendo ocupado por dinastias locais mesmo, famílias locais, até que houve essa colonização francesa, houve a independência na década de 50 e um grande símbolo da independência da França que teve aqui no Vietnã foi esse cara aqui, ó, que é o Ho Chi Minh, e essa cidade recebe o nome desse cara. A gente tá aqui nessa região, curiosamente tem uma arquitetura europeia, mas esse cara lutou justamente para vencer a colonização da Europa, ironicamente, né? O Vietnã foi dominado pela China por mais de 1000 anos. Depois disso, o Vietnã passou por uma longa era de dinastias locais, até que por volta de 1850, a França chegou e colonizou o Vietnã, o Camboja e o Laos, formando a Indochina Francesa, uma colonização super recente que durou cerca de 100 anos. Após a independência da França nos anos 50, o Vietnã foi dividido em 2 países, o Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, o que levou à famosa Guerra do Vietnã. A guerra durou até a década de 70, com a vitória da parte comunista. Foi nesse momento que ocorreu a reunificação do país e a criação da moeda atual, o dong vietnamita. O rosto nas notas é de Ho Chi Minh, o líder revolucionário considerado o pai da nação. Ho Chi Minh foi uma figura fundamental na independência e na revolução comunista no país. Sua importância é tão grande que a cidade onde estamos no momento, que na época capitalista se chamava Saigon e era a capital do Vietnã do Sul, após a reunificação foi renomeada e hoje se chama Ho Chi Minh. E aí, amor, o que você acha da bicicleta do Vietnã? Boa demais, barata, né? Adorei. Muito. Se a gente vai pegar todo dia, vai ser ótimo. Não, e o que eu achei interessante nela é que ela tem um pneu, olha, vazado, tá vendo? Ela não usa câmara de ar, o que deve economizar bastante aí com furos de pneu, né? Muito prática. Vamos estacionar lá perto de casa. Oh, e uma coisa que eu achei também muito legal, assim, é que a cidade é muito moderna. Tipo assim, a gente tá numa região aqui, é uma região aparentemente elitizada, né? Uma região que parece bem rica, tal, bem chique, mas assim, tem muitos prédios, é uma modernidade muito sinistra, porque muitas vezes a imagem que nos é passada do Vietnã é que é um país mais modesto e tal, mas na verdade eu tô achando aqui, assim, nível Bangkok, muito cabuloso mesmo. Ao nosso redor a gente vê vários prédios enormes, sabe? Tipo, coisa chique mesmo. Ó o menino do K-pop gravando um clipe ali, ó. Ih, meu filho. Parece acontecer num festival, ó. Tanto de gente com vestido rosa, vermelho. É, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo nessa cidade. Cenas pro próximo episódio, hein, galera?
My friend, how much is one day the scooter? Where you going? Huh? Where you going? Just in the Ho Chi Minh City. 150. 150? 100, 24 reais, então 35 reais você aluga uma moto por um dia. Legal. Muito barato, velho. Muito barato. After you come back. Ok. Thank you so much. Bye bye. Ah, muito legal. E assim, todas as interações. Eles são muito fofos, né? Vai falar alguma coisa. Go to map. I know this place. I remember. Yeah, I remember we are here. Yeah. We will come back and take you on. Thank you. Todas as interações que a gente teve com os vietnamitas desde que a gente chegou, eles foram sempre super fofos, velho. Sempre super amigáveis, fraga. Nenhum deles foi hostil, nada, ou grosso, ou frio, né? Todos eles foram muito fofos. E olha só, ele não ficou tentando empurrar pra gente comprar, sabe? Igual muitas vezes acontecia na Índia, né? Que você não podia dizer não. Você diz não, a pessoa fica querendo que você compra. Não. A gente disse não, ele foi de boa, sabe? Tipo assim, aqui tá sendo uma experiência muito boa. A gente tá tendo ótimas primeiras impressões desse país. Então, pra alugar uma moto, dá pra alugar tranquilamente por 30, 35 reais o dia. Acho que dá pra até mais barato, né? Porque esse foi o preço que ele falou de primeira. E pra um dia, a gente pra nem um negociou, dia, nem né? negociamos. Existe a negociação. Exato, ainda. então deve cair pra 25, 30 reais aí, dá pra alugar uma moto, mas no nosso caso, a gente realmente quer comprar uma, porque a gente não quer ter data, limite, e a gente viu que talvez se a gente quiser alugar por 2 meses, sairia o mesmo preço que comprar no Marketplace no Facebook, porque a gente já deu uma olhadinha lá e os preços pra comprar estão muito bons também. Exato, às vezes você aluga por um mês, aí o preço sai o mesmo preço do que comprar a moto. Sendo que se você compra, você revende, então Você talvez revende. saia de graça, talvez dá até pra ficar no lucro. E outra, muitas vezes quando você precisa alugar, quando você vai alugar, você precisa deixar o passaporte, é uma coisa que a gente não quer fazer. Então a gente provavelmente vai comprar uma motinho. É isso aí. Então no próximo episódio, provavelmente no próximo ou no próximo do próximo, vocês vão ver a gente com a motinha. Vocês vão ver a gente comprando a motinha, a gente vai trazer tudo pra vocês. Vai ser muito legal e a gente vai iniciar uma aventura que, gente, acho que vai ser da hora. Vai ser uma mega aventura de moto aqui pelo Vietnã. Muito frio na barriga, mas eu acho que vai ser inesquecível. Vai ser legal. Vejo vocês no próximo episódio. É isso, galera. Um beijo. Até breve.